Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. E hoje estou aqui mais uma vez, mais um dia, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E hoje, meus amados, minhas amadas irmãs, eu quero estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de exortação, uma palavra que vai nos guiar mais e mais para o céu. Amém, meus irmãos? Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra, deixe o seu like no vídeo. Se você quiser se inscrever aqui nesse canal, inscreva-se para que você receba mais e mais a palavra de Deus sobre a sua vida, para que a palavra de Deus te conduza pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui estar lendo com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aqui são ensinamentos do próprio Senhor Jesus, e Ele vem nos ensinando como que nós devemos edificar a nossa casa espiritual. Aqui nesse texto que eu vou estar lendo, o Senhor Jesus, Ele vai estar nos ensinando como e na onde edificar a nossa casa espiritual. Que essa casa espiritual somos nós, irmãos, a nossa vida com Deus. Como que a nossa vida com Deus deve estar. Amém? Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém, meus irmãos? Então veja aqui claramente, irmãos, que o Senhor Jesus, primeiro de tudo, Ele está dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Então, primeiro, meu irmão, minha irmã, nós temos que ouvir, escutar a palavra de Deus. Primeiro passo é isso, escutar a palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Agora veja o segundo passo, irmão, é praticar a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Porque Ele está dizendo: pois todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então nós temos que escutar, ouvir a palavra de Deus e praticar. Nós fazendo isso, eu, você, meu irmão, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, nós vamos se tornar homens, mulheres, glórias a Deus, aleluia, prudentes nessa terra. Aleluia, glórias a Deus. E você já viu a pessoa prudente? A pessoa prudente, irmãos, ela sabe como andar, ela sabe como falar, ela sabe como, aleluia, estar diante das outras pessoas. Ela é uma pessoa prudente, ela está andando na rua, ela vê o mal, ela desvia, ela vai por outro caminho. Aleluia, a pessoa prudente, irmão, é o que o Senhor Jesus falou: sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E o que vai deixar eu e você, meu irmão, prudente é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O que é prudente, irmão? Uma pessoa prudente, ela é inteligente, ela é sábia. Porque a gente vê aqui na Bíblia, irmãos, aleluia, Provérbios capítulo 24. Eu vou estar lendo aqui, eu vou estar aqui abrindo a palavra do Senhor em Provérbios 24:3. Veja o que o Senhor Jesus está revelando para mim e para você, para que nós seja sábio, inteligente nessa terra e construa a nossa casa, a nossa vida com Deus sobre a rocha, sobre algo firme, sobre algo que não desfalece. Glórias a Deus. Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então a pessoa que passa a escutar, a ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra, ela vai se tornando uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa prudente. Aleluia. E aqui está dizendo, a pessoa sábia edifica sua casa.
Ela não edifica sobre qualquer área, não edifica a sua casa sobre qualquer fundamento. Ela é sábia, então ela vai edificar a casa dela sobre algo firme, sobre algo que não desfalece. Aí ele está dizendo, e a pessoa inteligente, com a inteligência, se ela firma. Glórias a Deus, a palavra de Deus está nos mostrando aqui, meu irmão, minha irmã, que ela mesma, a palavra do Senhor, nos traz a prudência, a sabedoria. Glórias a Deus, aleluia, para nós edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual. Aí o Senhor Jesus está falando aqui, essa pessoa que ouve e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Essa rocha, meu irmão, minha irmã, é Jesus. Nós temos que edificar a nossa vida sobre o Senhor Jesus. Nós temos que edificar a nossa vida sobre o Senhor Jesus. 1 Coríntios 3:11, a gente vê que não existe outro fundamento do que já foi posto. E esse fundamento que já foi posto é o Senhor Jesus, Ele é fundamento. Ou seja, Ele é o alicerce da minha vida, da sua vida. O Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que estar sendo edificados nele. Aleluia, glórias a Deus. Aí a palavra do Senhor está dizendo aqui, e descem a chuva, e correm os rios, assopram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então essa rocha é Jesus Cristo. Eu e você, meu irmão, temos que procurar se edificar, procurar, aleluia, glórias a Deus, a construir a nossa vida, aleluia, sobre o Senhor Jesus. Porque quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, quando vier as provação, nós não vamos cair. A nossa casa, a nossa vida vai estar firme, glórias a Deus. Ou seja, vem a luta hoje, permanece firme. Vem a luta amanhã, permanece firme do mesmo jeito. Vem a luta e vai vindo lutas, dificuldade, vai passando pelo deserto, mas é uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus, ela permanece do mesmo jeito, ela não desanima, aleluia, por causa das lutas, por causa das dificuldades, ela não para, ela não desiste, é uma pessoa firme, aleluia, no seu propósito de servir a Deus. E quantos que hoje não estão edificando a sua casa sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus, estão edificando de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não é assim que funciona. Nós não vamos encontrar outro fundamento mais firme que o Senhor Jesus. Não existe fundamento, alicerce, fundação mais firme do que o Senhor Jesus, não existe. Por isso que o Senhor Jesus tem que ser a base da nossa vida. Quantos que hoje precisam de um cigarro de maconha? Quantos que hoje precisa beber uma cerveja, beber uma bebida forte para sentir alegria? Quantas pessoas hoje precisam, glórias a Deus, se prostituir, ter a segunda mulher, o segundo marido, glórias a Deus, para ter alegria, felicidade? Aleluia, glórias a Deus, porque estão procurando refúgio onde não tem refúgio, estão edificando a sua casa onde não tem firmeza. Glórias a Deus, aleluia, a única firmeza é Jesus, o único refúgio é o Senhor Jesus. Jesus, ele vem falando, meu irmão, minha irmã, para você que me ouve nesse momento, Mateus, aleluia, 11:28, Jesus falou, vinde a mim, todos vocês estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então veja, meu irmão, que muitos estão procurando o quê? O descanso da alma, na onde? Na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição, na mentira, no engano, na jogatina. Não vai adiantar nada, aleluia, porque a tristeza por um momento passa, a pessoa esquece da tristeza quando está bebendo, fumando, se drogando, mas quando passa o efeito de tudo isso, a tristeza volta dobrada, a angústia volta dobrada, é uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa com depressão, pessoa que não está bem, não tem paz na hora de comer, na hora de deitar, dormir, não tem paz, não consegue, porque não está buscando refúgio em Jesus Cristo, é o Senhor Jesus a salvação. Escute essa palavra nesse dia, ouça essa palavra. Jesus ensinou a eu e você, meu irmão, escutar e praticar.
Não é só escutar a palavra de Deus e tá bom. Aí porque vem Tiago, que era irmão do Senhor, aprendeu com Jesus. Tiago, o apóstolo Tiago vem ensinando que não devemos somente ouvir a palavra de Deus e se enganar a si mesmo, mas sim se tornar praticantes da palavra. Eu escutei fulano de tal e tá bom demais, fui edificado. Não tá bom não, você precisa viver a palavra. Não somente escutar ela como você agora está escutando. Abra a sua Bíblia, leia, procure viver a palavra de Deus para que você tenha alegria, felicidade, de verdade, paz no interior da sua alma. Porque muitos estão tirando a própria vida, porque estão buscando refúgio aonde não tem refúgio. Aí estão sendo enganados, porque, irmão, irmã, o Senhor Jesus, glórias a Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é advogado, mas naquele último dia Ele vai se tornar juiz meu e juiz teu. Ele vai julgar naquele último dia, o grande dia do julgamento final, onde todos os seres humanos da face da terra, todos que vieram morrendo desde Adão e Eva até o certo dia, aleluia, de hoje, todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgado. E o que nós fizemos com a nossa vida? O que nós temos feito com a nossa vida? Será que nós temos edificado a nossa casa sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus? Será que nós já entreguemos a nossa vida ao Senhor? Será que nós já entreguemos o domínio, glórias a Deus, da nossa alma nas mãos do Senhor Jesus? Ou ainda estamos andando por caminhos que nós achamos que é caminhos verdadeiros? Porque a Bíblia diz em Provérbios 12:14 que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, são caminhos de morte. Aleluia, a palavra do Senhor diz, Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te ensines no teu próprio entendimento. A palavra do Senhor diz também em Provérbios 16:1, aleluia, que a última palavra vem da boca do Senhor. Glórias a Deus, um é o pensamento do homem, o outro é o pensamento de Deus. Deus conhece todos os caminhos, os planos saem do coração do homem, mas a última palavra vem do Senhor. Então não ande por onde você acha que é certo andar. Ande segundo a palavra de Deus, ande segundo a palavra do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus fala aqui mais para baixo, dizendo, 7:26 de Mateus, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, arrogante, aleluia, desobediente, que edificou a sua casa sobre a areia. Não se tornou uma pessoa sábia, inteligente, porque só escutou a palavra e não praticou. Se tornou uma pessoa insensata. Então, insensatos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Só fica ouvindo, a vida inteira ouvindo, mas não cumpre, não pratica, não guarda, é uma pessoa insensata. Então, se você é uma pessoa que só ouve pregador por aí, pregador fulano, ciclano e tal, pregador da igreja tal, só fica ouvindo os pregadores, você é uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata. Jesus aqui está dizendo, aquele que ouve essas minhas palavras, ouve a pregação, ouve o discurso, a palestra, porque hoje não é pregação não, hoje é palestra, dentro dessas igrejas aí. Todos esses que escutam as minhas palavras e as não cumprem, não praticam, não vivem, compará-lo-ei ao homem insensato, uma pessoa insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. Por isso que muitos caem, por isso que muitos desistem, porque só fica ouvindo. Ouvir não vai dar nada, irmão. Glórias a Deus, nós temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor, para que a nossa vida também ande para frente. Aí diz no 27, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja aí, grande é a queda daquela pessoa que escuta a palavra de Deus e não pratica. Ela vai cair, ela vai desistir, ela vai parar, porque não vai ter força para lutar contra as lutas, contra as dificuldades que vier sobre a vida dela.
porque ela só ouviu a palavra de Deus e não está praticando. Agora, quem ouve e pratica está edificando a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Quando Deus falou a Moisés, vai e fala com a rocha e ela vai te dar água. Aquela rocha simbolicamente era Cristo. 1 Coríntios 10:1, Paulo nos revela que aquela rocha espiritual era Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, edifique a sua casa sobre a rocha. Amém? Fica com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.